pessoal, tudo bem com vocês? Para você que ainda não me conhece, eu sou o Jefferson Cassundé. Estamos iniciando aqui um novo projeto no Jornal Cidade Alerta, o Café com Cassundé. E hoje trouxe aqui um convidado muito especial, um amigo meu que conheci no ano de 2024. Ele que é advogado empresarial e também eleitoral. Foi candidato a vice-prefeito em 2024 na cidade de Carapicuíba e veio se destacando como uma nova liderança na cidade. Com vocês, meu amigo Dr. André Barbosa. Ô Jefferson, é aqui uma alegria muito grande ter esse convite seu, de estar aqui com esse seu café. Esse dia, essa oportunidade que você me concede aqui, me rememora nós andando nas ruas de Carapicuíba, distribuindo folhetos, colocando as nossas propostas. E para mim, ter tido essa experiência foi algo sem igual, principalmente com relação aos amigos que nós conquistamos. E um deles é você e o seu pai, você sabe disso. Grato. E eu, agradeço imensamente a oportunidade. E eu queria mandar um abraço aqui para todos aqueles que me seguem nas redes sociais. Peço que me sigam lá também, tem um trabalho que a gente quer fazer para Carapicuíba. Eu quero mandar aqui um beijão para minha esposa Alexandra, por também ter me acompanhado e por sempre me apoiar em todos os meus projetos. E novamente, Jefferson, muito obrigado. Eu que agradeço, doutor. Eu vejo a política, ela traz coisas boas, né? A gente acaba falando, as pessoas falam no geral, a política não presta e tal, mas a gente precisa separar, né? Separar as coisas. E é uma coisa que eu aprendi. Campanha de 2024, se ela valeu de alguma coisa, foi as amizades que a gente construiu. Pessoas que a gente já tinha contato, que nem o Eduardo Araújo, o grande parceiro do esporte lá na nossa cidade. E uma pessoa que eu não conhecia foi o senhor. A gente criou uma amizade, criou uma parceria, e eu espero que isso longue e fique por longos tempos aí. Pode tirar esse senhor, tá, Jefferson? Doutor, aqui, então. Nós somos amigos aqui. A questão dessa experiência foi algo chocante em alguns aspectos, você sabe bem, né? Até comentei antes com você aqui, né? Chocante no aspecto de que as pessoas estão desiludidas com a política. Eu nunca escutei, ladrão, isso, aquilo, e eu nunca tinha participado de política, não vivo de política. Eu tenho meu trabalho, eu tenho a minha dignidade, tenho meus bens, graças a Deus, e tudo foi conquistado com muito suor, com muito trabalho. Sou um emergente da vida, vim de família simples, mas uma coisa que meu pai lá atrás me ensinou, minha mãe ensinou, foi estudar. E é algo que eu tenho para mim como peça fundamental de ser a pessoa que eu sou, de ter minimamente a dignidade de ter uma família bem constituída, de ter a minha condição financeira e de viver sem ter necessidade de ter política. Mas fui para a política, mas é que ele quer um interesse maior. Eu vi uma realidade no nosso município que é triste e chocante, que não é só aquela de ouvir coisas que eu não merecia, mas é aquela de uma cidade muito carente. Jefferson. A realidade de cada dia. Nós vamos entrar aqui em muito assunto nesse nosso bate-papo, esse café com Cassundé, mas hoje não tem um café, é uma água que nós estamos bebendo aqui. Mas, doutor, para iniciarmos esse bate-papo, essa conversa, eu queria que o senhor falasse, você, um pouquinho, quem é o doutor André Barbosa. Bom, o doutor André Barbosa, ele é uma pessoa, conforme eu já disse, ele é uma pessoa que gosta muito de estudar, ele é um filho de um baiano com uma mineira que fizeram uma residência em São Paulo, que criaram, dentro da expectativa de vida deles, 3 filhos, e meu pai voltou para o estado da Bahia e minha mãe acabou terminando a minha criação na cidade de Osasco, que ela mudou do Rio Pequeno, foi para Osasco, e ali sempre com aquela questão de colocar a gente no rumo certo da vida e de sempre falando, filho, estuda. Foi uma coisa que eu peguei bem, essa questão de ler, fazer leitura, entender o que acontece no universo. Comecei minha vida trabalhando na área de tecnologia da informação. A área de tecnologia de informação foi a abertura do leque financeiro para mim, porque eu era uma pessoa que eu começava a trabalhar às 9 horas da manhã e ia terminar o meu trabalho por volta das 22, da meia-noite. Trabalhei no bug do milênio, onde tínhamos o receio que no Brasil, por conta dos sistemas de
de informatização que tinha nos bancos, que eles iriam ter um bug por conta do 00 do 2000. Uhum. Então, tive uma experiência grande nessa área, mas eu sempre tive vontade de fazer o meu curso na área de humanas, de fazer o meu curso de Direito, porque eu fui para a área de tecnologia por influência do meu irmão, o Alexandre. Alexandre, um abraço para você, meu irmão. E obrigado por tudo que você me fez, me ajudou na minha carreira na área de tecnologia. E aí eu fui fazer Direito. Direito é uma área que mostra para você o porquê dos porquês do mundo. Quando você estuda ciência política, quando você estuda direito civil, principalmente, a origem das leis, e você vê que o mundo, as fichas caem. E aí eu me apaixonei, e aí migrei completamente, já trabalhando em instituição financeira, para a área do direito, e abri escritório, sou advogado, e conquistei meu espaço na advocacia nos últimos 10 anos. E aí, na área de direito, nós sabemos que a área de direito ela é muito abrangente, né? Sim. Existe muitas áreas que você pode seguir. Sim. E aí o doutor foi para a área empresarial e logo depois veio para a área eleitoral. Como que foi essa transição de focar, de segmentar dentro da área da advocacia? Jefferson, eu vou falar uma coisa para você. Eu acredito que essa questão do que aconteceu comigo é uma questão que acontece com a maioria dos profissionais. Tem profissionais que eles conseguem, não, quando eu terminar a faculdade eu vou querer fazer aquilo. Então, eu acredito que a grande maioria dos profissionais de direito, eles começam advogando para a família. Uhum. Depois viram os amigos da família. Mas tudo vai de encontro aos contatos que você tem. Então, os contatos que eu tive, e aí eu fui crescendo na área de contatos envolvendo empresários, eu fui voltado para a área empresarial, que envolve direito do trabalho, que envolve direito na área fiscal, que envolve direito de proteção patrimonial das pessoas e do empresário como um todo, a parte de contratos, a parte do consultivo do empresário, né? A gente também faz uma parte voltada para direito imobiliário e regularização fundiária, mas que também é abrangente no direito civil, não é tão ligado à questão empresarial, mas é ligado para o empresário que possui acesso a propriedades, né? Uhum. E aí, ultimamente, nos últimos 5 anos, eu comecei a investir meu tempo na parte de direito eleitoral. Então, a gente não consegue alcançar todas as áreas, mas a área empresarial, pura e simplesmente pelos contatos, né? Inclusive, eu também quero mandar um abraço aqui para o meu sócio, o Dr. Maurício Testoni, que é uma pessoa que me ajudou muito e abriu as portas da advocacia para mim. Então, por conta dos contatos, propriamente dito. E a coisa foi se levando, porque eu estudei a área criminal, processo do trabalho, processo tributário, tem a parte eleitoral, parte de direito ambiental. Fiz uma especialização no exterior, na Universidade de Castilha de La Mancha, falando sobre a área ambiental, sobre direito ambiental. Nós estamos muito atrasados na parte... Eu vou ficar tossindo um pouco. Na parte de direito ambiental, porque lá os requintes que envolve a parte do descarte que a gente faz dos objetos aqui já não ocorre mais lá, mas tudo tem um porquê, né? Uhum. O Brasil é desse tamanho. Qual o tamanho da Espanha? Desse tamanho. Então eles não têm espaço mais geográfico para guardar o lixo que um Brasil tem. Então, assim, se for falar de direito, eu sou um apaixonado e eu vou querer estudar tudo. Mas é a área empresarial que me sustenta, graças a Deus. A área ambiental é uma... Nós, brasileiros, somos privilegiados por ter espaço, demograficamente falando, grande. A gente consegue ter esse espaço, né? Eu não sei que país que não sei se é no México, que eles têm um deserto de lixo, que eles jogam as roupas lá, porque não tem aonde colocar. Mas eu acho que o Brasil, a cultura nossa, ela é muito acostumada, ainda tem tempo, vamos deixar, e deveria se preparar, né? Para um fato desse, para uma ocasião desse, o reaproveitamento. A gente tem muitas ONGs, muitos parceiros, muitas pessoas que têm se preocupado com o meio ambiente, mas ainda eu acho que, pensando no Brasil, é muito pouco para o que necessita mesmo de uma atenção, né? Eu acredito que isso também está ligado ao tempo de existência do Brasil. O Brasil tem 200 anos como Estado, país independente, né? Se a gente for comparar ali a experiência que eu tive na Península Ibérica, falando de Portugal e Espanha, a gente vê que eles, velho mundo, né? Eles já têm uma consciência ambiental e não tem a quantidade de leis que nós temos aqui
voltadas para a questão ambiental, que eles não precisam ter lá, mas lá as pessoas têm mais consciência ambiental, porque, de novo, primeiro que eles são muito mais antigos. Eles sabem que eles têm um espaço geograficamente pequeno. Então, por exemplo, garrafa pequenininha aqui não existe mais lá. Sacola, você tem que levar sua sacola ao supermercado. Coisas que foram tentadas serem realizadas aqui no nosso país e que, por certas questões, voltaram atrás, né? Sim. Então, essa especialização que eu fiz lá é também o fato do resultado desse livro, Jefferson. Esse livro que eu trago para o Jefferson aqui hoje, que é o resultado desse trabalho que eu falo de tecnologia, relações contratuais e sustentabilidade empresarial, que é nada mais do que usar a tecnologia para as relações de contrato entre empresas e pessoas, né? A gente não trata só de... Quando a gente cuida da empresa, a gente cuida das pessoas que dependem daquelas empresas, né? E a parte também reclamante trabalhista, a gente faz muito. Uhum. Porque a gente, como uma bandeira que eu tive nas eleições do ano passado, você sabe bem, Jefferson, que é uma bandeira social, é fazer a justiça do trabalho também algo palpável para aquele que precisa. Então, quando vê assim, o doutor André como advogado empresarial, também faz reclamante, porque a gente procura saber os anseios daquele que não teve o seu pagamento sendo feito na sua rescisão, a gente também faz a parte de reclamante. Mas voltando a falar do livro, a sustentabilidade empresarial não é o fato de existir da empresa, no qual eu te dou de presente nessa oportunidade. Maravilha. É o fato da sustentabilidade que a empresa ela tem que estar inserida num contexto onde ela realize coisas para que ela não denigra o meio ambiente. Aonde era uma floresta antigamente, hoje se coloca o prédio de uma indústria, a indústria ela tem que dar o retorno ambiental por tudo aquilo que ela agride na sua produção. Isso que é sustentabilidade empresarial. Ela tem que se sustentar no âmbito econômico, na existência dela? Sim, mas é no âmbito ambiental. Porque o nosso país, ele já passou, o nosso país, que eu digo não, o nosso globo terrestre, ele já passou do período que as pessoas tinham que ter uma consciência ambiental abrangente para que a gente consiga ter o mesmo tempo que a gente tem hoje. Porque algumas pessoas que são negacionistas, Jefferson, só para você ter uma ideia, falam o seguinte, mas o mundo tem 10 mil anos, tem vários anos antes de Cristo, e de Cristo para cá tem 2 mil anos, e durou até hoje. O problema que eu falo nesta obra é que, a partir da Revolução Industrial, que começou a ser denegrido o meio ambiente, nós temos só 200 anos. E se continuar nesse caminho, a gente não sabe se a gente tem mais 200. Isso faz muito sentido. E é aquilo que eu volto a falar. As pessoas acabam não se preocupando tanto com o amanhã. deixa... É que nem o Zeca Pagodinho canta, né? Deixa a vida me levar, Exatamente. A vida leva eu. Mas uma hora a conta vai chegar. E se não chegar pra gente, vai chegar para os nossos filhos, para os nossos netos, uma hora vai chegar. Exatamente. Uma hora vai chegar. Doutor, a gente entrou já aqui um pouquinho no assunto do livro, mas é um título que chama muita atenção. Tecnologia, que é a coisa do momento, né? Relações contratuais e sustentabilidade empresarial. Tudo a ver com a área do senhor. Como que surgiu, o senhor falou um pouquinho, mas vamos entrar um pouquinho mais nesse assunto. Como que surgiu, acredito que foi pelos anos de estudo, tudo, mas a ideia desse livro e o porquê de lançar? Esse livro, o grande responsável por esse tema é o meu orientador, quero mandar um abraço para ele, se um dia ele ver esse vídeo, é o professor José Fernando Vidal de Souza. Ele é pós-doutor pela Pontifícia Universidade Católica e ele é um entusiasta da área ambiental. Ele tem vários livros, várias frentes envolvendo o direito ambiental. Foi um entusiasta porque ele identificou dentro da minha experiência de vida o título desse livro. Porque eu trabalhei com código antes. Sim. Eu gosto de tecnologia. Eu tenho facilidade de lidar com tecnologia. Não quanto eu tinha antigamente, né? Que agora, nos meus 52 anos de vida, eu já tenho muito jovem aí que me ajuda nas questões envolvendo a questão tecnológica. Mas eu gosto da área de tecnologia e ele identificou isso durante o programa de mestrado que eu fui orientado por ele. E ali ele via, André, você é desse tema aqui, mas a gente tem que encaixar o ambiental.
O que eu quero dizer com tecnologia? A tecnologia, ela pode ser uma mola propulsora entre a empresa e o meio ambiente, para que o meio ambiente tenha a existência da empresa e com tecnologia a gente consiga fazer os dois conviver em harmonia. Vou falar um exemplo do que eu falo no livro, que as fontes de energia limpa, né? Vamos falar de energia limpa aqui. Uma delas, a principal, que até eu coloquei no livro, que é a energia eólica. É uma fonte de energia limpa, que não vai denegrir o meio ambiente, que não é fóssil, que não agride a questão dos veículos aí. A gente sabe que agora que essa onda de carros híbridos, a gente está tendo demanda mais em energia elétrica, e a questão envolvendo a energia eólica, ela está muito difundida, principalmente no Nordeste, e ela possibilita a gente ter a geração de energia limpa. Só que já surgiu outros problemas, né? Problemas menores, mas envolvendo a energia eólica, que é o barulho que aquelas hélices fazem. Mas já está havendo pesquisa no sentido de mitigar esse problema. Mas a energia eólica é uma das fontes de energia que eu falo que tem que é a troca de o petróleo pela energia elétrica, envolvendo a produção de energia elétrica, não só pelas hidroelétricas, que eu também cito aí, mas pela energia eólica e energia solar, energias limpas. De novo, aproveitando a geografia do nosso país, que é privilegiada, Jefferson. Top. Eu acho muito interessante esses assuntos, sustentabilidade, meio ambiente, educação financeira, mas eu vejo uma questão, doutor, que acaba não sendo levando muito a sério. Para a gente salvar uma próxima geração, a gente precisa começar na base. Sim. A gente precisa investir lá no início do conhecimento da educação. E eu acho que tudo isso aqui, para a gente fazer valer e fazer sentido, ela tem que começar lá, na base. Sim. Entrar na mente das crianças, a importância de separar o lixo, a importância... Eu falo por mim, se você está na rua e vê aquelas lixeiras coloridas, se eu não chegar perto para identificar, eu não sei o que é. Exatamente. Por quê? Porque a minha cultura, a minha educação, quando eu falo escola, essas coisas, não tinha isso inserido, né? E é muito pouco. A gente acaba vendo alguns tipos de trabalhos e ações que precisa entrar no currículo escolar. Uma educação financeira. As pessoas só descobrem que passa por um aperto, algum perrengue, quando passa, de fato. Se tem isso na mente, hoje a pessoa, um exemplo, ganha R$2.000 por mês e tem um cartão de 5.000. Quanto que essa pessoa acha que ganha por mês? Ela vai somar, ela soma o que tem de recurso ali do limite do cheque especial, o cartão de crédito, e aí você tocou num ponto muito interessante que é um clichê, uma retórica da minha vida. Graças a Deus, de novo, eu vim de origem muito simples e eu sempre fiz muito com pouco, porque eu sempre guardei entre 30% e 40% do meu salário, que eu fui assalariado até 2019. Mesmo tendo outras atividades paralelas, e isso me ajudava a fazer minha poupança. Sempre tive a minha poupança, graças a Deus. Então, assim, educação financeira, educação ambiental e noções de direito tinha que ter lá na base. Concordo. Lá na base. Tanto para a gente ensinar o jovenzinho que ele tem que poupar, tanto ensinar o jovenzinho e a jovenzinha, né? Que ela tem que separar o lixo, ela reconhecer as cores da coleta seletiva, algo que você tocou num ponto muito interessante aqui. Reconhecer, não somente pelo senso comum, que é errado pegar a borrachinha do coleguinha e colocar na bolsinha e levar e falar, eu esqueci. Porque são noções de direito criminal e de direito civil também. Porque quando você pega o dinheirinho do amiguinho e você fala que você vai devolver no outro dia, você não conta, o jovem não conta para o pai e para a mãe, você gerou um débito que é de origem, na realidade, de quem são os tutores, os pais daquela criança. E aí a relação é resolvida entre os pais, porque os filhos não têm capacidade, né, para os atos da vida civil. Né, até chegar aos 16 anos, que é relativa, e total quando chega aos 18 anos. Então, são 3 questões que poderiam a gente mudar e pensar. Você, principalmente, Jefferson, que é uma pessoa da política, um jovem que
tem uma carreira boa pela frente e que nos seus projetos no futuro, que você chegue, torço para você aqui, que você chegue até Brasília, né? Que coloque nos seus projetos, nas pessoas que você for apoiar, e eu também pretendo fazer isso, colocar na grade curricular esses 3 temas, que precisa muito, tanto no ensino particular como no ensino público. Top, bacana. Doutor, vamos entrar em uma outra área. Nós vamos falar aqui sobre política, sobre anistia, sobre Barueri, que é um tema que está muito sendo falado aí nesses últimos dias. Mas antes disso, eu queria que o doutor falasse um pouco referente ao André. O André, ele é pai, ele é advogado, ele é várias pessoas, é bombril, 1001 utilidades. Como que o doutor consegue se dividir nessas vastas áreas aí na sua vida, no dia a dia? Temos um grupo de amigos aí que a gente se reúne às vezes às quartas, às vezes às sextas-feiras. É um grupo voltado para fazer o bem, é uma escola de moralidade, é uma escola de filantropia e é algo que eu participo há praticamente 20 anos, né? Então, é algo que me ajudou a construir esse André dos 52 anos que ele tem hoje, né? De procurar a gente sempre trabalhar o nosso interior para ser uma pessoa melhor para a sociedade, né? Eu tenho muito orgulho de fazer parte desse grupo. Assim como todas as instituições, existem sempre aquelas pessoas que entram dentro desses grupos com propósitos que a gente, às vezes, não concorda, mas que a gente também respeita. Mas o meu ingresso nesse grupo sempre me fez me tornar uma pessoa melhor, né? Então, fazendo só esse pequeno ajuste. Tem uma função muito importante nesse grupo que é da maçonaria, mas que a gente se relaciona de forma a fazer o bem para as pessoas, a procurar fazer de forma velada a filantropia. Sempre usamos uma instituição de caridade por trás, sempre procuramos nos reunir para discutir assuntos de melhora para a sociedade em geral. A gente sempre, aqueles ideais antigos, né, que sempre a gente coloca, que é a liberdade, igualdade, fraternidade, né, que alguns ainda, por mais que adentram lá, eles esquecem isso no meio do caminho, mas eu levo isso no meu coração. Com relação à minha vida pessoal, sou casado há 17 anos, 19 de abril vou fazer 17 anos com a dona Alexandra, mais um beijo aqui para minha esposa, semana que vem, e tenho 4 filhos, porque são 2 de coração e 2 de relação sanguínea. E é onde eu sempre falo, né? O que nós, pais, você não é pai ainda, né, não. Jefferson? O que faz o homem ter uma boa relação com os filhos é a afetividade, é o dia a dia. É igual a família grega lá de trás. A família grega lá de trás era dado valor aos filhos pela afinidade. Porque, no fundo, qual é a relação afetiva? A gente vê ali, nós que somos homens, vemos ali todo o trabalho da mulher carregando uma criança na barriga, mas a gente não sente, a gente participa. Nós, homens de bens, procuramos participar desse momento da gravidez da esposa da melhor forma possível, com todo carinho, com toda atenção. Mas no fundo, nós temos relação de afetividade. E eu tenho a relação de afetividade com meus 2 filhos do coração, igual que eu tenho com meus 2 filhos sanguíneos. Então, sou casado, 17 anos com a Alexandra, temos 4 filhos e cada um seguiu a sua carreira aí, alguns na área do direito. Tem a Letícia, que seguiu na área do direito, a Carolina na área do direito, o Jonathan, ele é artista, a Giovana na área de psicologia, todo mundo encaminhado, né? E todo mundo gente de bem, graças a Deus. Top, que legal, que bacana. É isso aí, família bem estruturada, né? A Alexandra também é advogada? A Alexandra é administradora de bens e administra bens ali na região de Osasco, né? Mas a área de corretagem de imóveis, ela pode trabalhar todo o estado de São Paulo. Então, a gente tem uma parceria no que se refere à parte jurídica, mas ela tem um negócio dela lá que ela mantém há 20 anos, que legal, né? Hein? Até antes de me conhecer, e a gente convive muito bem, porque eu fui criado por uma mulher independente, entendeu, Jefferson? Então, eu sempre quis ter uma mulher independente. E graças a Deus eu tenho uma pessoa independente do meu lado. E que está somando junto. Exatamente. Né?
Tá junto, tá fortalecendo. Exato. Que bacana. Doutor, dentro da área de direito, eu acredito que tenha várias histórias, e há mais de 20 anos. Praticamente 20 anos de histórias aí, de trabalho, dedicação. Eu queria que você falasse alguma história assim que impactou, alguma história marcante que o senhor poderia... Desculpa, o senhor é pelo respeito, não é pela idade, tá? Fique em paz. Que marcou, né, nessa sua trajetória, um caso, alguma coisa específica que foi algo marcante na sua vida. Eu vou falar de duas questões, logicamente, que a gente, até por questão ética, a gente não pode falar o detalhe de quem foi, mas eu tenho dois exemplos aqui na área empresarial, vou falar esse como segundo, e o primeiro como área que a gente pouco atua atualmente hoje, que é de direito de família, né? A sociedade, ela tem algumas barreiras para alguns assuntos, né? A gente teve a evolução da Lei Maria da Penha, que eu acho que ela evoluiu bastante, e ela tinha que evoluir, porque no direito é sempre difícil ter um equilíbrio, Jefferson. Porque quando você cria uma lei um pouco forte, ela pune aqueles que não cometeram, porque tem falhas no processo investigatório e na instrução processual. Mas ela consegue amparar aqueles que foram vítimas, né? Uhum. Então, por que eu estou falando isso da Lei Maria da Penha? Mas eu vou falar da área de direito de família. Um dos casos que eu tenho no meu coração como caso emblemático do escritório foi um caso de direito de família que a gente teve uma grande dificuldade para um pai que teve o filho sempre ao lado dele, e que o filho, apaixonado por ele, e por questões envolvendo a dinâmica ali do casal, ele sempre quis ficar com o pai. Mas a sociedade, o próprio judiciário, sempre teve aquela questão mais voltada, porque o filho fica com a mulher, né? E ele já era um jovenzinho, não era mais uma criança de tenra idade, né? De idade abaixo de 5 anos, ele já era um jovenzinho de 10, 12 anos, e a relação com o pai, porque ele acabou, o cliente nosso acaba virando amigo, né? Então a gente via naquilo uma interação entre os dois muito bonita, muito bonita. E a gente percebia um certo distanciamento com a mãe. E a mãe, pela profissão dele, ela tinha a prerrogativa de ficar com o filho, e aquela coisa, né? A gente não pode julgar, sempre falar, mas a mãe quer ficar por questões financeiras. Ela tem a afetividade com o filho dela, ela buscou de objetivos para conseguir aquilo, mas que, por técnicas que a gente pode falar envolvendo a parte de laudo, parte do direito, ela não deveria de ficar já na primeira instância. Foi um caso que a gente teve que levar até Brasília. Caramba. E que a gente conseguiu reverter isso, e que o jovem, quando eu entreguei ele com uma decisão para o pai, foi coisa assim, para mim, que foi emblemática, e que a gente ficou muito feliz, e que sou amigo do advogado da parte contrária. Foi uma coisa que para mim foi uma satisfação tremenda, porque não há dinheiro no mundo que faça com que a gente consiga modificar a vida das pessoas, Jefferson, de forma positiva. Não tem dinheiro no mundo. Não ganhei grande vulto financeiro por uma questão que envolve afeto e sentimento. E relação entre o pai e o filho. Entendeu? Isso que o doutor falou, referente ao dinheiro, eu realizo um outro podcast também, junto com o meu sócio, né, lá em Alphaville. E a gente entrevistou uma vez um rapaz que ele é da área de corretagem. Não tem a ver com o assunto, mas tem a ver com a questão do dinheiro, né? E assim, é um cara bem sucedido, igual várias pessoas, vários empresários, donos de negócio. E muitas vezes as pessoas olham para o doutor André. Poxa vida, doutor André é bem de vida, bem sucedido, tem as coisas, tal, mas não imagina como foi o processo para chegar onde chegou. O que abriu de mão, o que fez para chegar onde chegou. Igual aqui, o senhor falou uma coisa bem simples, e às vezes a gente não pega, mas eu peguei. Eu guardava 40% de tudo quando eu era CLT até 2019. Sim. Olha só, então não foi fácil. Não. O senhor chegou onde chegou, faz o que faz, tem o que tem a família que tem, mas abriu mão de várias coisas, teve que se ajustar em várias coisas para chegar onde chegou, né? E aí ele falou um negócio assim muito interessante, ele falou assim, o dinheiro não é só pelo dinheiro,
O dinheiro é consequência. Exato. Né? Então, assim, não, tem os méritos do seu trabalho, o que você fez e coisa e tal. Ah, ganhei muito. Não, ganhei o dinheiro. Mas não é só isso. E o senhor ganhou da consequência. O senhor fez o seu trabalho, fez o seu melhor, se dedicou. E às vezes as pessoas não entendem que é esse processo. Só quer ver o resultado. As pessoas imaginam, aquele cara hoje está muito na moda TikToker. Exatamente. Ganha dinheiro, explode de dinheiro. Cara, eu fico feliz pela pessoa. Mas assim, uns dão sorte de estourou um vídeo, mas quanto tempo os caras estão batalhando, estão fazendo, coisa e tal, para chegar onde chegou. Eu não sei se alguns amigos aí, algumas pessoas de vista, me conhecem do trem da CPTM. Aí. Eu até fiz um vídeo, porque fiquei muito chateado. É uma questão minha, que para mim a CPTM não deveria ser privatizada. Uma questão minha. Né? Porque do serviço que era prestado por serviço que está sendo prestado hoje a gente anda num trem com ar-condicionado, um baita trem. Né? Graças a Deus. Entregar para iniciativa privada, tem gente que fala, cabide de emprego, esse tipo de coisa. É uma questão de gestão. Quando você está na área privada, também tem falha de gestão. Sim. A diferença é que o dinheiro também vai para o ralo, só que aí não tem ninguém para ficar falando na mídia. Quando é na área pública, a gente tem um Tribunal de Contas, a gente tem a mídia para poder falar, olha, tem coisa errada aqui, e também pode demitir as pessoas, por mais que elas sejam concursadas. Sim. Porque pode demitir a bem do serviço público. Mas foi só um parêntese que eu fiz. Peguei trem muitos anos, deixava o meu carro ali no 21, todo dia pegava o trem da CPTM, ia até a Sé e fazia baldeação no metrô de São Paulo para ir para o meu trabalho, sendo na Paulista, sendo na região da Moca, sendo na região lá do Itaú, onde eu trabalhei por muitos anos, ali na Zona Sul de São Paulo. Então, assim, muitos anos. Muitas vezes por economia, muitas vezes pelo estresse do trânsito. Algumas pessoas, com certeza, alguém já me viu no trem. Alguém já me viu no trem ali, quietinho, em pezinho e tal. E hoje me tornei um pouco uma pessoa pública, por essa experiência curta na política. Porque eu não entrei na política, foi para advogado, depois virei presidente de partido, depois me fizeram um convite, né? E tanto é que eu nem tinha Instagram, né? Então, é uma questão que envolve até nas finanças, você falar, esse mês eu não vou de carro, porque eu vou queimar muito combustível. Então eu vou de trem, muito mais barato. Vou fazer ali minha caixinha de moeda. Então, depois de muitos anos que eu comecei a pensar em usufruir um pouco daquilo que eu consegui guardar. Né? Tem muitas pessoas que falam assim, não, é agora, a vida é agora. Ok, eu poderia ter acontecido alguma coisa comigo, eu não teria usufruído. Eu não tenho muito dinheiro assim. É o mínimo para eu ter a dignidade para viver. Hoje eu e minha esposa, para a gente fazer o basiquinho também. Sim. Mas sempre tive segurança financeira. Né? E até nesse aspecto que eu fiz esse parênteses envolvendo o trem, é um dos exercícios que as pessoas poderiam fazer até no aspecto ambiental. É que agora tem os carros híbridos que poluem menos, mas até no aspecto ambiental. Sair da região, que eu morei ali na Amazonas, eu comentei na época da eleição isso, e hoje eu moro ali próximo da São Camilo, sair dessa região para ir para Moca de carro, pensa bem. O custo que é diário, ida e volta. O custo diário, semana, pedágio e meio ambiente. Eu falei, não, eu vou um tiro mais curto aqui, deixo no estacionamento e vou ali com o transporte público. Porque nesse mês aconteceu algumas coisas que eu tive que gastar um pouco mais e eu quero repor o meu financeiro. É consciência, é cultural isso aí. É ter essas saídas, né? Esses negócios é importante. Doutor, agora vamos entrar um pouquinho na área política, né? A área política chegou 2024, foi se especializar na área eleitoral, né? Assumiu um partido político lá em Carapicuíba e veio o convite de ser candidato a vice-prefeito junto com o Sérgio Ribeiro na ocasião. Eu queria saber como que foi a questão de você ver a realidade, né? Nós sabemos das dificuldades que tem no país, mas vamos falar sobre Carapicuíba, que foi onde o senhor veio candidato. Eu não vou conseguir, tá? Eu vou falar sempre senhor, porque... Fica tranquilo, fica tranquilo. É o costume de educação, né? Respeito.
Então, como que foi essa experiência de você ver, agora eu consegui, de você ver a realidade das pessoas, da população e de se inserir na política em Carapicuíba? Na realidade, eu comecei, quando eu fiz o curso de especialização em Direito Eleitoral, Jefferson, eu fiz o curso e eu também, tudo aquilo que envolve direito, quando mexia código, eu também me apaixonava pelo resultado do código, né? Quando eu fazia um código de programação. Mas tudo que eu estudo, algumas coisas que eu estudei não me apaixonei tanto, mas eleitoral me apaixonei. Porque é uma área muito... O resultado vem rápido. Vamos pensar também em financeiro, inclusive. Né? Tem algumas especificidades na área do eleitoral que são até mais simples das outras áreas. Né? Então, assim, eu terminei o curso de Direito Eleitoral, falei, o que eu vou fazer com esse curso agora? Eu preciso me aproximar da política do meu estado, do meu município. Sou morador de Carapicuíba desde 2009, né? Culpa da minha esposa, Alexandra, que me levou para Carapicuíba. Ela é moradora há 30 anos em Carapicuíba. Então, assim, eu comecei a me aproximar das pessoas do âmbito político. Me surgiu a oportunidade de ser presidente de um partido. Peguei a nominata do partido, e fiquei solo. O André, advogado, que sai todo dia para trabalhar, que não conhece ninguém na cidade, com uma nominata de um partido, que preencheu com poucas pessoas ali da sua plena confiança, e fiquei com aquele partido. Fiquei indo em alguns eventos de cunho político-social, mas confesso que eu conversei com várias frentes e sempre recebi um não, né? Quem é você? De onde você vem? Me olhava de cima e embaixo. Hoje eu vejo que talvez as pessoas pensaram até com receio, né? Com receio tanto de relação de confiança, porque não me deram oportunidade, tanto como uma relação de que essa pessoa poderia fazer algo além do que as pessoas que me disseram não, eu poderia fazer, né? Porque eu tenho um certo idealismo de fazer o certo, né? Até por conta do grupo que eu participo. Né? Então foi quando eu procurei o Sérgio Ribeiro. E Sérgio Ribeiro, um abraço para você, meu amigo. Muito obrigado por você ter aberto as portas para mim em Carapicuíba. Foi a pessoa que no dia seguinte a gente começou a conversar, foi criando um laço de confiança. Confiança não se constrói de um dia para a noite, se constrói com humildade, se constrói com verdade, com transparência. Muitas pessoas falam algo do Sérgio Ribeiro, escutei muita coisa do Sérgio Ribeiro, que eu não concordo, eu conheço o Sérgio Ribeiro, eu tive uma intensidade de amizade com ele nessas eleições, do tempo que eu conheço ele, que já vai fazer 2 anos, e que sei a pessoa que ele é, do que as pessoas pintaram, né? Tanto que eu tomei as dores várias vezes, né? E foi isso que aconteceu. Eu era só o presidente de um partido com um grupo de pessoas para tentar ter algo voltado para a questão política da cidade, para querer fazer algo do bem, mas com aspecto de advogar, pura e simplesmente. Aí fiquei como presidente do partido. Foi quando, certa altura da campanha, perto da convenção, me veio o convite, eu fiquei assim, atônito, né? Já falei, usei essa palavra todas as vezes que as pessoas me perguntam isso, porque no nosso grupo ali, confesso que tinham outras pessoas capacitadas, tinham outras pessoas que poderiam ter participado da forma que eu participei, mas eu agarrei a oportunidade e fiz o máximo que eu pude para ajudar nesse projeto e não me arrependo de nada, Jefferson. E eu sou prova disso, viu? A gente participou dessas... O pessoal acha que política é só os 45 dias, né? Mas tem os bastidores, tem o antes, o pré-campanha, né? E eu não tenho medo nenhum, nem receio nenhum. Eu fui uma das pessoas que defendi o seu nome, né? O doutor sabe disso. Eu sou uma das pessoas que defendi o seu nome como uma pessoa de grupo, né? Uma pessoa vai se preocupar com o grupo, vai se preocupar com o partido, vai se preocupar com os candidatos, e fez, honrou. Às vezes a gente estava encaminhado, a gente conversou, doutor, e fulano? Disse, não, estou vendo, vamos ver. Então, vou numa reunião lá, doutor, isso. Então, era um cara de grupo. Eu acho que isso foi o diferenciado, né? A gente não se conhecia ainda,
mas o pouco que a gente percebe quando a pessoa tem uma boa intenção nas coisas, né? E aí foi aquela coisa, quem vai ser o vice, quem vai ser e tal. E eu falei, o doutor André é um cara bom, é um cara novo, é um cara que é advogado, é um cara, vai ser um cara, uma nova figura que pode surgir em Carapicuíba. E para você ter uma ideia, não é falsa modéstia e falsa humildade. Depois, quando eu estava meio que decidido, que eu fiquei sabendo dessa reunião, na qual o Sérgio, de forma muito elegante, falou, André, você não vai participar da reunião hoje dos presidentes de partido. Eu falei, mas não tem outra pessoa, mas isso. Comecei a criar, porque é de mim isso. Uhum. A minha esposa até chama a minha atenção. Pô, se te derem a oportunidade, abraça. Você é capaz, você é merecedor daquilo. Mas mesmo assim, aí tem uma hora que o Sérgio olhou para mim e falou assim, André, é você. Né? É você, é nessas condições? É, nessas condições. Infelizmente é isso que eu, né? Baseado em todo o contexto que envolvia a situação na época. Aí eu falei, então tá bom, Sérgio, mas nunca querendo... não é por vaidade. Não por vaidade, nunca querendo se aproveitar dele, nunca querendo ofuscar a pessoa dele, porque ele tem uma história muito bonita, para quem sabe o que ele fez. Muitas pessoas, assim, às vezes eu vi críticas, mas é porque tem a memória curta, né? Daquilo que foi construído. Então, teve coisas boas, muito boas dele, teve muitas coisas boas da gestão anterior, né? Mas que nós fomos críticos dessa gestão que saiu, que para mim é a mesma, mas que Carapicuíba teve um movimento positivo a partir do Sérgio Ribeiro como prefeito. Sim. Né? E para mim foi uma honra tremenda, tremenda. Quem que nunca foi candidato a nem vereador recebeu um convite para ser vice-prefeito de uma cidade com 360, 70 mil pessoas, né? Eu fui no Barbosa no fazer compra no domingo, né? Porque eu levo a minha sogra e meu sogro lá, porque eles moram com a gente na minha residência, né? E aí eu falei, amor, vamos lá, vamos no Barbosa, porque eles estão indo muito lá, eu acho que é mais barato do que o mercado perto da nossa casa. Fui fazer uma experiência de ir lá. Fui lá, fui reconhecido por algumas pessoas, falaram, votei em vocês, tal. Fiquei super... Eu tenho uma tratativa com as pessoas de nunca desprezar ninguém, nunca tratar ninguém mal, sempre amparar a dor das pessoas. É lógico que muitas vezes, quando a quantidade de situações é muito grande, que a gente não consegue dar atenção a todo mundo, a gente acaba falhando, né, Jefferson? Mas esse comentário que você falou do dia a dia, da rua, eu procurei conversar com cada pessoa, procurei ajudar no que eu pude. Quando eu não pude, eu conversei com a pessoa, mostrei a realidade e deu tudo certo. Eu acho que eu não fechei nenhuma porta, graças a Deus. Só abriu portas. E dentro ainda da área política, doutor, estamos se aproximando de mais uma eleição. Ano que vem já é eleição para deputado, governador. Ano que vem são 2 senadores também, né? O ano que vem são as eleições tirando prefeito e vereador, o restante que tem, que é presidente, governador, deputado estadual, federal e senador. Senador. Né? Acho que o ano que vem são 2 senadores. Porque o Senado é de 8 em 8. De 8 em 8. Aí a cada 4 anos é 2 e 1. Isso. O doutor tem o interesse, está se preparando para ser um pré-candidato ou a deputado estadual ou federal, doutor? Então, existem convites? Olha, algumas pessoas já me procuraram. Essa questão da legenda partidária é algo muito importante. Eu tenho que conversar na legenda na qual eu participo ainda. Logicamente que eu não vou fechar a porta para nada. As minhas coisas aconteceram sempre nos 15 minutos finais da prorrogação. Né? Não posso dizer que eu sou pré-candidato hoje. Não sou pré-candidato, não tenho como ser pré-candidato, porque algumas pessoas só vieram conversar comigo de forma superficial, né? Mas se eu não for candidato, eu quero apoiar alguém do time que queira fazer a diferença no legislativo estadual, voltado sempre para a bandeira social, para cuidar das pessoas, sempre pensando envolvendo a parte da saúde, né, que é uma grande crítica que eu faço no município de Carapicuíba, envolvendo o salário dos professores, que é outra crítica que eu faço em Carapicuíba, envolvendo a parte da cultura, que é outra crítica que nós fizemos em Carapicuíba, envolvendo a parte de segurança pública, principalmente também o Guarda Civil Metropolitano, que foi uma crítica que nós fizemos em Carapicuíba, e esse ponto eu não consegui acompanhar, eu venho acompanhando só o problema dos professores
e da parte da saúde, porque tirou, abrindo já um parênteses aqui, tiraram um centro de atendimento em um lugar e inauguraram no outro. Muito foi feito. E eu fiquei sabendo, inclusive, que as farmácias populares ficaram sem remédio para poder levar para esse local. Então, assim, as pessoas precisam acordar, né, Jefferson? Sim. Porque, assim, Carapicuíba é uma cidade que tem muita gente, é uma cidade itinerante, a gente chama de dormitório, com todo respeito, porque as pessoas só dormem, porque o emprego está fora, elas saem todo dia, e aí essas pessoas que saem, elas têm plano de saúde, elas não têm atendimento na área pública, e quando eles voltam no trem, no metrô, no carro, e olham ali a rede social, a cidade está linda e maravilhosa. E não é essa a realidade de quem precisa da saúde pública de Carapicuíba, de quem precisa do atendimento da escola municipal em Carapicuíba, de quem precisa de segurança da Guarda Civil Metropolitana em Carapicuíba, de quem precisa até de mais emprego na nossa cidade. Tem possibilidade de trazer mais emprego em Carapicuíba. Carapicuíba ela é uma cidade que corta Castelo, tem entrada por Rodoanel, tem uma vasta área empresarial lá, que foi na gestão do prefeito Sérgio Ribeiro, que começou a desenvolver a cidade, a colocar a cidade nos trilhos, né? E aí é uma sequência. A gente sempre torce para que a cidade venha melhore cada vez mais. A gente nunca torce para o pior. Aí um outro parênteses aqui, quando a gente fala cidade dormitória, é no sentido disso. As pessoas acabam indo procurar emprego fora porque não tem na cidade. Não tem emprego em Carapicuíba. A maior empresa de Carapicuíba, você sabe qual é? É a prefeitura. Por isso que você vê muita gente em redes sociais falando da gestão passada ou da atual, defendendo, porque teve coisas certas que eles fizeram, teve coisas ruins, só porque as ruins sempre foram jogadas para debaixo do tapete. É o exemplo agora, a gente falou na rua, eu com o microfoninho, a gente se encontrou, né? Você candidato a vereador, eu junto na chapa majoritária, eu ia para um lado da cidade, o Sérgio ia para o outro, mas eu com o microfoninho, com o carro de som, com mais 6 pessoas bandeirando e falando das emendas PIX. Isso é um assunto que a gente entrou, que voltou à tona de novo, né? Uma das cidades do estado de São Paulo que mais recebeu emenda PIX. Jefferson, o maior município do Brasil. Aí, ó. Queria que o doutor, que é um pouco dessa área, a gente poderia entrar um pouco nesse assunto, falar como que é essa questão, como que funciona isso dessa emenda PIX. A emenda PIX, eu confesso que eu estudei muito pouco, mas ela surgiu na época da pandemia. Quando ocorrem eventos envolvendo catástrofe, envolvendo emergência, o legislativo, através até do executivo, presidencial, estadual e municipal, ele faz decretos que aonde não precisa passar por licitação, não precisa passar por crivo do Tribunal de Contas, questões emergenciais, né? A emenda PIX, ela continuou. O problema da emenda PIX é que ela é carimbada na origem para ser gasta num determinado assunto, mas na sua raiz, ela não é utilizada naquilo que ela foi carimbada na origem, né? Na verdade, ela foi carimbada na origem e no destino dela, ela muitas vezes ela não é utilizada naquilo que realmente as pessoas que foram atrás daquela emenda, ela está sendo utilizada, né? Nós sabemos que no caso específico de Carapicuíba, a cidade foi recapeada. Lugares aonde não precisavam passar asfalto em cima de asfalto, foi recapeado. Quando a saúde, que eu ouvi de candidatos do lado contrário ao nosso, falou que mexer na saúde, ajudar na saúde não daria voto, que dá voto é asfalto. Isso é uma retórica do nosso país. A gente sabe que política sempre foi feita dessa forma, mas foi uma coisa muito escancarada, a meu ver, né? Eu vi isso, inclusive, em Osasco, porque eu transito em Osasco, Barueri e Carapicuíba. Então, assim, mas para mim, Carapicuíba, não sei por que eu estava envolvido com o processo político, como interessado na causa, que eu vi muitas ruas não sendo asfaltadas em cima de terra, sendo recapeadas. Então, esse recurso agora veio à tona e eu falava com o microfone na rua. As pessoas não sabem o que é emenda PIX. As pessoas não tinham conhecimento que é o recurso que vem do governo federal
e que era para ser utilizado em outras frentes, mas que agora nós descobrimos que está sendo usado, era para ser usado na saúde, mas foi usado em infraestrutura. E teve um caso recente aí, foi até discussão na Câmara de Carapicuíba. Nós temos lá, ficamos 4 anos sem uma representante mulher na Câmara, e nessa legislação nós temos 2 mulheres lá, a Vanessa Maia, que é do PSDB, e é uma vereadora que vem se destacando por se posicionar, né, politicamente a favor da população de Carapicuíba. E uma das emendas foi uma emenda do ex-vereador, o Xerife, onde, através da deputada federal Eli Santos, foi uma emenda para um castramóvel, né? Sim. Para a cidade de Carapicuíba, que não tem. E existe essa necessidade. Sim. A gente não tem um local correto para fazer essa política pública voltada para os pets, né? Castração e tal. Não temos isso. Então, isso ia resolver a situação de Carapicuíba? Não ia, mas ia minimizar. Mas o recurso era para isso. Ia minimizar. E tem vários outros recursos. Exatamente. E aí acabou vindo à tona isso com a questão, e aí não teve a resposta da prefeitura, se eu não me engano era 280 mil. Né? Isso é um caso pequeno que a gente está vendo o que aconteceu, mas as matérias estão aí, é o G1 falando que foram mais de 200 milhões de emendas PIX para Carapicuíba. E um detalhe, alguns deputados de origem dessas emendas PIX tiveram 2 mil votos de Carapicuíba. Então, por que destinou essas emendas para Carapicuíba? Fica aqui a minha pergunta. Fica a minha pergunta para vocês. Então, assim, fiz um vídeo no começo desse ano, o pessoal está soltando vídeos aí. Inclusive, eu queria dar os parabéns para a vereadora. É uma pessoa que está fiscalizando. O papel do vereador é fiscalizar e legislar. Não é ficar na mão do executivo. Sim. Então, assim, faz com que a nossa cidade cresça. Jefferson, Carapicuíba cresceu nos últimos 2 anos 6%. Menos do que Pirapora, que é uma cidade menor. Esses recursos, se fossem utilizados na destinação que foi dado lá na origem, com certeza outras frentes seriam abertas num aspecto de crescimento para o nosso município. Exatamente. Você pegar as principais vias de Carapicuíba, tá lá o brinquedinho lá, o parquinho, tá lá os aparelhos de ginástica, os caminhos que eu faço ali para poder transitar, tão lindo. Mas quando eu comecei a entrar nas vielas de Carapicuíba... A realidade é outra, né? Foi onde me chocou. A realidade é outra. É complicado. Doutor, um outro assunto ainda na área da política, recentemente aí, nós tivemos a eleição 2024, na cidade de Barueri tivemos uma virada, né? Tudo encaminhava para que o Gil voltasse a ser o prefeito da cidade, mas acabamos tendo lá a eleição e o Beto ganhando no primeiro e no segundo turno. Recentemente, agora, foi atrás de recursos referente a abuso de poder midiático, alegado pela chapa do Gil Arantes. E ontem nós tivemos uma decisão referente a isso, onde o TRE, segunda instância, certo? Votou favorável pela cassação dos direitos políticos do Beto Pitteri, sua vice, doutora Cláudia, e também do Rubens Furlan, o ex-prefeito, por 8 anos. Nós temos que respeitar toda a história do gestor que foi o Furlan. Mas aí já estão falando que é imediato, ambos vão perder o mandato, assume o presidente da Câmara e nova eleição. Queria que o doutor falasse um pouquinho, como advogado, né, sobre esse caso específico que vem acontecendo na cidade de Barueri. Eu confesso que isso é muito recente e eu não olhei a sentença, né? Na sentença, na verdade, na segunda instância é o acordo, né? O acordo de segunda instância, ele vai dizer se o efeito é imediato ou se o recurso, que com certeza o Pitteri com o Furlan e a sua vice vão entrar com recurso para o TSE, né? E aí tem que ver se a decisão, a recepção desse recurso vai ser com efeito imediato ou devolutivo. Se for devolutivo, eles vão permanecer no cargo. Se for imediato, aí tem que assumir o presidente da Câmara, né? Eu confesso que eu não tive acesso ao processo, mas o que eu sei desse tipo de processo é que, pela questão envolvendo a modernidade das redes sociais,
que hoje a campanha, ainda mais Barueri, Osasco, Carapicuíba, nós não temos rede de TV para poder fazer a propaganda política, e tudo é via rede social, né? Pelo que eu sei, o Furlan ficou impulsionando os vídeos do Pitteri na sua rede social. Sim. Uma das questões foi essa. E isso dá uma conotação de abuso de poder político e econômico, na minha opinião, que é de mediático, é das mídias sociais. Sim. Né? Então, é uma retórica que, na minha opinião, aconteceu um pouquinho em Carapicuíba. Sim. Né? Que vote no meu candidato, usa a minha foto, mas eu coloco o número do candidato daquele que eu estou indicando. Né? E depois eu continuo trabalhando com ele. Né? Então, no caso de Barueri, eu não tive acesso ao processo para dizer se ocorre agora. Eu acredito que vai ser com efeito devolutivo. Eles devem ficar, igual responder processo em liberdade. Eles vão ficar na prefeitura até a decisão transitar de julgado. Agora, precisa ver como é que foi esse acordo, né? Uhum. Pelo vídeo que estão soltando, que houve a sessão que fala, o ministro, do TRE? Desembargador, deu efeito imediato. Falou isso aqui para efeito imediato, cassação, tal, no negócio. Se deu imediato, aí o presidente da Câmara assume. Aí, dentro do processo eleitoral, eles devem acelerar TSE e STF, porque, na minha opinião, em se tratando dos 2 primeiros anos, são novas eleições. Né? São novas eleições. Mas ainda aqui cabe o recurso, né? Eles podem correr para a terceira instância e depois, é o TSE, depois do STF. STF, né? Então, mais maravilha. Bom, bacana, novidades, são assuntos que vêm acontecendo aqui na nossa região, nesse nosso Café com Cassundé. Mais uma vez agradecer, doutor, pela sua presença aqui. Obrigado a você. E agora um outro assunto para a gente encerrar esse nosso bate-papo é sobre agora, vamos falar sobre o Brasil nacional, né? Nós estamos aí vivendo um período onde está sendo muito falado sobre a anistia, sobre o dia 8 de janeiro, sobre o Jair Bolsonaro, vai ser preso, não vai ser preso, eleições 2026. Como o doutor avalia essa situação referente à anistia? Sobre isso que está sendo muito falado e às vezes as pessoas não entendem muito o que é de fato isso. Antes de falar de anistia, Jefferson, é bom a gente relembrar que o Bolsonaro, nosso ex-presidente, ele está inelegível por 8 anos. Né? Por toda aquela questão que envolveu o processo eleitoral, abuso de poder político e econômico envolvendo o 7 de setembro, né? As eleições que ocorreram agora em 2020, né? 2020. De 2022. 2022. E ele está inelegível, né? Ele está inelegível. Então, essa questão envolvendo a anistia, dentro do que consta do processo, as pessoas elas ficam usando a mídia, e de novo, a mídia no geral, né? Porque agora a rede social, né? É o grande problema, fica as ideologias se engalfinhando, né? Mas tem isso, mas o seu fez aquilo. Eu confesso que eu não sou muito fã de ideologias específicas. A minha ideologia é, pensando ainda mais no nível municipal, cuidar das pessoas. Sim. Pensar nas pessoas, né? Graças a Deus, a gente até falou antes do nosso café aqui, que nós somos privilegiados, nós temos oportunidades, nós estamos aqui tendo essa oportunidade de estar aqui hoje. Mas tem muitas pessoas que não, né? Então, quando as pessoas ficam nessa questão envolvendo ideologia, quando a gente fala de anistia é algo muito grave, porque você vai anistiar pessoas com base em provas muito contundentes, né? Primeiro, tem a questão do dano, que está previsto no Código Penal. Né? Imagina, você está com o seu carro parado aqui na avenida, passa uma galera e aí sai quebrando tudo. E depois pedir anistia. Né? Mas é porque a gente estava revoltado por conta do X. Né? Então, assim, dentro de governos democráticos, dentro do Estado democrático de direito, a gente sabe que não é assim que se resolve as coisas, né? A questão envolvendo a anistia, ela pode dar passar a mão da cabeça dessas pessoas, a meu ver, que envolve o crime de dano, que é um crime pequeno, que a pena deveria ser pequena,
mas que envolve o fato dessas pessoas estarem dentro do iter criminis, né? O que é o iter criminis? A pessoa começa a combinar o crime. O iter criminis, o caminho para o crime, eu vou pegar aquele cara, vou bater nele e vou cometer uma lesão corporal. Eu estou pensando, está na minha reserva mental isso. Não é punido. Mas quando se envolve dano, o iter criminis envolvendo o fato de você ver as pessoas ali se armando com pedras, paus e bombas e armas, quando você vê que as pessoas poderiam ter assim, destruído, se tivesse gente ali trabalhando naquele dia ali, dentro do Congresso Nacional, dentro do STF, dentro do Senado, que essas pessoas poderiam se sentir com medo de trabalhar ali, coagidas ali, das pessoas não quererem, não, tá bom, vocês tomaram aqui, de ser uma tomada do poder, pela força, que não é pela maioria. Isso fere a Constituição Federal Cidadã de 1988, que foi criada após uma ditadura militar. A nossa Constituição, que é uma Constituição rígida, que quem é estudante do direito sabe o que é isso, que é difícil ser alterada, para que aquilo que aconteceu em 64, que era a Marcha da Família, para não acontecer agora de novo. Então as pessoas com certo desconhecimento fizeram aquilo. E aquilo fazia parte de um processo de tentativa de continuar no poder, na minha humilde opinião. Uhum. E quem tem acesso ao processo sempre julga os ministros do STF, que eu tenho minhas críticas com relação a eles. Inclusive o fato deles estarem lá, a forma que os ministros são escolhidos, é uma grande crítica. Já escrevi artigos científicos sobre isso. Para mim tinha que ser juiz de carreira, tinha que ser... A gente sabe que a metade não é, né? Mas que nesse sentido, a questão que envolve a soma das penas, por isso que dá essas penas de 17 e de 14 anos, e aí estão pedindo anistia para essas pessoas. Na minha opinião, se a gente der anistia para essas pessoas, todo mundo que cometer crime de dano por aí, por exemplo, vamos anistiar também. Acaba abrindo as brechas, né? E aí eu vejo pessoas inteligentes, que aí eu fiz até um vídeo de negacionismo, falando, mas a ditadura é isso que o STF está fazendo. Não é ditadura, gente. Ditadura perseguiu, torturou e matou. Sim. Ditadura do STF, que eles falam que tem uma ditadura no STF. Tem vários amigos meus que a gente discute, de forma até fervorosa. Ditadura do STF. Está tendo uma investigação, está tendo defesa. A minha dica de livro, que eu fiz até um vídeo falando dos advogados na ditadura militar. Ali eles faziam uma defesa rasa e os juízes todos militares. Agora tem defesa, tem advogado, tem tornozeleira eletrônica. As pessoas não são perseguidas, torturadas e mortas. Talvez a pena poderia ser menor? Poderia ser menor, as penas aplicadas. Mas as pessoas se reuniram ali, é igual uma briga de torcida. Eu sou fanático, né? Quem me conhece nas redes sociais sabe que eu sou apaixonado por time de futebol aqui em São Paulo. Uhum. Eu convivi com torcida organizada por um certo tempo na minha juventude. Quando o pessoal queria brigar para um lado, eu ia para o outro. Quando me chamavam para brigar, eu ia para o outro lado, Jefferson. Sim. Então, assim, as pessoas tinham consciência que, assim, quando todo mundo se reúne, eu me sinto mais valente, igual torcida organizada. Né? Um bando lá, todo que aí mundo. Tem um grupo que vai para torcer, que vai para apoiar, que é apaixonada pelo clube. Aí tem mas a minoria... tem uma minoria que quer pegar o outro, que quer depredar, que quer... Essa minoria que fez aquilo tem que ser punida. Para mim não tem que ter anistia. Não tem que ter. Talvez penas mais abrandadas, até porque o Código Penal tem a regra de 1/6. Com 1/6 da pena você já progride do fechado para o semiaberto. Do semiaberto para o aberto. As pessoas têm que ser responsabilizadas, Jefferson. E o Código Penal, ele é a favor de quem cometeu o delito. Uhum. Entendeu? Boa. É isso aí. Uma explicação aqui no nosso Café com Cassundé do jornal Cidade Alerta, com o nosso convidado de hoje, ele que é advogado empresarial, eleitoral, e está dando aqui sua opinião referente em cima de dados, né? E sobre técnicos aí na área do direito. Doutor, mais uma vez eu gostaria aqui de agradecer a sua presença. Obrigado pelo livro, né? Acho que é um livro muito interessante.
A gente abordou vários assuntos aqui. Acho que a educação é o caminho para o sucesso. Para todos. Para todos. Para todos. Eu sou um exemplo de família muito simples, de pais que se separaram nos anos 80, que batalhei lá de baixo, minha mãe costureira, que conseguiu criar 3 filhos. E assim, não sou nada demais. Eu só estudei, Jefferson. Foi atrás. Fui atrás. Conquistou as e coisas. por isso que, às vezes, eu vejo pessoas querendo minar o acesso à educação às outras pessoas, porque não querem essas pessoas participando do mesmo contexto que elas. A oportunidade tem que ser para todos. Exatamente. Então, agradecer a sua presença aqui, doutor. Gostaria que o senhor deixasse suas considerações finais, suas redes sociais, para que as pessoas possam te encontrar aí também e saber mais um pouquinho sobre o doutor André. Bom, minha rede social é dr.andré.luiz.barbosa, né? As minhas considerações finais estão ligadas principalmente a agradecer a oportunidade que você me deu. A minha agenda estava complicada porque, de novo, eu não vivo de política, eu tenho meus clientes, eu tenho meu sócio, ele está numa reunião, eu estou em outra, eu sou um cara muito família também, eu tenho meus compromissos também na parte noturna, eu procuro cuidar muito da minha saúde, apesar que às vezes eu estou meio gripado, mas assim, eu sou uma pessoa que procura ter um olhar delicado, principalmente para o nosso município, Carapicuíba. E eu vi que você também tem esse olhar, Jefferson. Eu queria te agradecer muito a oportunidade de ter te conhecido o ano de 2024, da gente dar continuidade a essa amizade, essa parceria, né? Que ela siga aí, e o que você precisar de mim, humildemente, naquilo que eu puder te ajudar, sempre. E agradecer esse espaço maravilhoso dessa exposição que você está me dando aqui, que é um lugar aqui maravilhoso, uma recepção muito boa da sua parte, tá? Muito obrigado, manda um abraço para o seu pai, uma pessoa que eu tenho um respeito muito grande, nosso querido Elias, e é isso. Eu quero agradecer muito, muito a todos aqui essa oportunidade dada por meu querido amigo Jefferson Cassundé. Show de bola. É isso aí, pessoal. Você que está ligadinho aqui no Cassundé, Café com Cassundé do Jornal Cidade Alerta. Se ainda não segue o nosso canal, se inscreva no YouTube, JCA News, e também no Instagram, Jornal Cidade Alerta. Estamos sempre presentes na região, no Brasil, trazendo notícias. E esse novo canal aqui, esse bate-papo com figuras públicas, com empresários, trazendo sempre uma conversa muito tranquila, não é uma conversa assim para tirar ninguém do sério, mas é um bate-papo, é tomar um cafezinho aqui com o Cassundé. Beleza? Quero agradecer a todos vocês, um forte abraço, até a próxima, valeu, tchau, tchau. E aí? Deu o quê? Deu 1h e pouco, né? Deu 1h07. Aí 1h. Aí você corta minhas tossidas aí, meu filho, que eu tô aqui. Faltou alguma coisa? Foi tranquilo? Faltou? Maravilhoso, pelo amor de Deus. Você é um entrevistador.